Olá, tudo bem? Eu me chamo Elvis Luciano dos Santos, sou do curso de licenciatura em matemática da UFMS, no campus de Campo Grande. E vou estar falando com vocês a respeito um pouquinho da história do zero. Vamos falar aqui a respeito dos povos indo-arábicos, que é justamente o sistema numeral indo-arábico que a gente utiliza hoje em dia. Para começar, vamos falar do povo hindu. O povo hindu ele era localizado na Índia, mais o Paquistão, e faziam fronteira com a China. Já tinham um conceito de zero próprio ali, eles utilizavam o espaço para representar o zero. E eles também eram obcecados por contas muito grandes, o que fazia questão da utilização de algo para representar o zero. E também a gente tem que lembrar que, por uma questão filosófica, uma questão religiosa do deus hindu, eles tinham a filosofia do Shunyata, que é uma doutrina budista de esvaziar o próprio espírito até você chegar em um nada dentro de si. E isso ajuda muito na construção do zero. Apesar deles terem essa fronteira com a China, já terem essa cultura muito próxima ali, muita troca entre eles, quem foi influenciar realmente na formação do sistema numeral hindu foram os povos babilônicos. Quando eles tiveram essa troca de contato com os povos babilônicos, que a Bruna falou agora de pouco para vocês no outro vídeo, eles trouxeram o sistema numérico para eles, adaptaram esse sistema numérico para uma base decimal. O povo hindu, eles usavam uma base sexagesimal. Na cultura cuneiforme, eles usavam poucos símbolos e para representar essa base dele. E já a cultura hindu, como vocês podem ver, vou colocar uma imagem aqui. Como vocês podem ver, eles já tinham uma base numérica um pouco mais ampla. Eles já tinham mais símbolos para representar os números, o que facilitava um pouco também essa questão das contas enormes que eles gostavam de fazer. Então, com esse contato dos hindus com os babilônicos, aí a gente junta mais a cultura deles e a gente junta mais a fronteira. Eles conseguem criar um conceito de zero básico. Eles criam, na verdade, um símbolo para o zero e começam a utilizar esse símbolo nas suas contas. Só que não é especificamente nesse momento, e esse momento se trata de 600, mais ou menos ali 600, antes da Era Comum, que o zero tem essa mesma noção que nós temos hoje de posição e de valor, e de quando ele está na casa da dezena, da centena, do milhar. Essa questão ainda não era resolvida ali. Foi apenas o símbolo e o que mais ou menos esse símbolo significava, que era a questão do vazio. Mais ou menos 1100 anos depois, por volta dos anos 500, era comum, século IV, ali, final do século IV, 470, 500 era comum. O matemático e astrônomo hindu Aryabhata, me desculpa a pronúncia, Aryabhata, ele traz as primeiras noções do zero dentro do sistema posicional como a gente conhece hoje. Então, é só 1100 anos depois que a gente tem uma noção completa do zero dentro da cultura hindu. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de como os árabes se apropriaram, como os árabes adotaram o sistema decimal posicional hindu, ou sistema numérico hindu. Quando a gente fala de sistema numérico indo-arábico, a gente tem que ter noção de que o sistema numérico, na verdade, é hindu. E quando foi construída a Casa da Sabedoria, a Casa do Saber, que era uma grande biblioteca árabe, começaram a se traduzir vários conteúdos científicos que existiam ali do século IV para trás. E com isso veio os escritos da biblioteca euclidiana e também o que o povo hindu desenvolveu com ciência, incluindo a matemática. E através daí, o povo árabe tem o seu primeiro contato com o sistema decimal posicional hindu. O auge das traduções árabes dos materiais científicos da época se dá entre o final do século IX e o decorrer do século XIII. Era comum. E entre os escritos que foram traduzidos, tinha Pitágoras, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Euclides,
Tinha também o Aryabhata e o Brahmagupta. Entre todos esses livros, existiam muitas coisas que envolviam matemática e astronomia. E nesse período também houve uma migração muito grande para Bagdá, para as pessoas conhecerem esses escritos. Pessoas queriam compartilhar dessas traduções, desses conhecimentos. Inclusive porque grande parte desses conhecimentos foi perdido um tempo antes. E com isso, o sistema numérico que já tinha sido adotado pelos árabes começa a ser difundido pela Europa. No próximo vídeo, que o Lucas vai falar com a gente, ele vai explicar um pouco de como que o mundo árabe invade ali a Europa, leva um pouco da sua cultura e o principal, eles levam o sistema numérico hindu, que a gente conhece hoje como sistema numérico arábico e que a gente está tratando nesse vídeo como sistema numérico indo-arábico, por causa que faz parte das duas culturas, essa difusão e essa adoção mundial desse sistema, entrou na Europa. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e continuem assistindo para vocês entenderem certinho a história do zero.